bastante gente aqui, acima do que a gente tinha esperado, então, que bonito, né? E parabéns ao Bruno e ao Gerson também, que cuidaram também da faculdade, né? Darem o melhor que eles podem para deixar o ambiente o melhor possível para receber vocês e a gente conseguir transmitir o conhecimento da melhor maneira possível. Então, é um prazer estar junto com vocês aqui novamente. Bom, como o Bruno já falou, meu nome é Thiago, sou professor aqui da FATERJ já há 5 anos. E galera, hoje a nossa contextualização é a seguinte: a gente vai fazer uma conexão basicamente entre trabalho nas redes sociais, que é o que eu e o Gustavo, a gente acabou se tornando mais conhecido, né, diante do público, e como que a gente pode dar esse start de alguma maneira para vocês pensarem nessa possibilidade de usarem o conhecimento de vocês, conhecimento tecnológico, para expandirem os horizontes, né? No meu caso específico, contando brevemente um pouquinho da minha jornada, começou em dezembro de 2018, eu estava de férias no colégio, eu trabalhava em Itaboraí, eu morava lá, trabalhava no CIEP, né? Tanto no CIEP quanto no CVT, que é o Centro de Vocação Tecnológico em Itaboraí também, né? Da FATEC. E aí eu tive uma ideia assim, eu sempre gostei muito de história, obviamente, sempre foi uma área que eu tive muito amor, assim, sabe? De estudar e compartilhar com a galera. Eu estava na aula de português conectando com história, sabe? E língua inglesa conectando com história inglesa, então eu sempre dava um jeitinho de fazer essas conexões. E aí de férias, sem muita coisa para fazer, um pouquinho ansioso, eu pensei assim, acho que eu vou criar um canal no YouTube. O único problema era como? Eu tinha um curso básico de informática, Word, Excel, PowerPoint, essa coisinha bem básica mesmo. E aí eu sempre gostei muito de animação, então eu pensei assim, eu vou fazer animação, né? Eu conectar com a galera de uma coisa que eu sempre fui fã, que é animação, e ao mesmo tempo divulgando história, né? E aí eu tive essa ideia de criar o meu primeiro canal, que é Impérios AD, que é um canal que hoje já tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Desde 2018, dezembro de 2018 até hoje. É um canal que hoje está um pouquinho mais parado, porque depois eu criei um segundo canal, que eu acabei crescendo tanto no Impérios AD que eu tive uma necessidade de criar um canal com uma abordagem diferente, uma abordagem um pouco mais técnica, com estudos científicos e que eu pudesse me aprofundar mais, né? Só que quando eu comecei em 2018, como eu falei para vocês, eu não sabia nada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém aqui já removeu fundo de imagem usando Word? Para com isso, Gustavo. Tinha uma época que só tinha esse jeito. É sério, cara. Eu achei que eu era o único bizarro nessa área que removia fundo de imagem com Word. Mas era o que eu tinha disponível na época. O Photoshop? 2018 eu mexi em Photoshop. Aí eu fiz o meu primeiro vídeo todo removendo fundo, cheio daqueles chuviscos, cara. Que coisa tosca. Foi esse vídeo aqui. Coloque aqui, por favor, o primeiro vídeo do meu canal no Impérios AD, para vocês verem. Vocês vão ver aí nas telas, eu acho. Vídeo número 1. Pessoal da técnica aí, não foi? Oi. Tá com som? Só liga o somzinho. Eles finalmente chegaram em Jerusalém. Em 1099 a Terra Santa foi conquistada. Olha a tosqueira, gente. Olha a animação, ele está morrendo aqui, né? Só para... Aí o Papa cai. Este foi um momento decisivo. Aí ele desaparece. Tá bom, chega, pelo amor de Deus. Essa aqui, galera, esse é o meu primeiro vídeo. É o vídeo que meio que... Eu tenho carinho muito... Chega. Obrigado. Chega, tá bom. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse vídeo, porque ele foi um vídeo que eu me descobri, assim, de alguma maneira, sabe? Bom, eu consigo fazer alguma coisa, né? Eu pensei assim, eu consigo fazer alguma coisa na internet. Aí, depois de mais ou menos uns 5 vídeos, eu não ganhava nada, eu trabalhei mais ou menos uns 5 ou 6 meses no YouTube, Gustavo, para contar um pouquinho da história dele, ele sabe como é. A gente trabalha de graça, sem ganhar nada, só ganha estresse. E aí, um professor amigo meu do CVT, Chicão, ele viu meu vídeo e falou: Thiago, o que você está fazendo nesse vídeo, cara? Por que você não está usando Photoshop? Eu falei: Chicão, não sei usar Photoshop, cara. Não fiz curso de Photoshop. Calma, me passa teu e-mail aí.
Aí de repente ele me mandou um e-mail com o link do Photoshop e tinha um arquivo chamado crack. Drogas pesadas. Pois é. Aí eu baixei, eu não sabia o que era crack, mas depois eu entendi o poder que um crack poderia fazer naquele aplicativo, né? Mas só foi por um breve período, tá? Hoje eu pago o Photoshop com muito gosto. E aí eu comecei a mexer, comecei a ver tutorial e tal, sobre como mexer no Photoshop e fui expandindo, sabe? Fui aprendendo a lidar, porque o Photoshop é o mundo, né? Até hoje, quem sou eu perto de grandes mestres da área de edição? Eu não sou editor de vídeo. Nunca fiz curso de nada, nem de vídeo, nem de áudio, nada. Sou professor de língua portuguesa e história e é isso. Então eu comecei... Até hoje você que edita? Eu faço tudo. Parabéns. É o que eu digo nos meus vídeos, se você não tem grana para pagar, faça você mesmo. Então basicamente eu que faço tudo. Eu tenho minha esposa que me ajuda na parte mais administrativa, burocrática, mas toda a produção de conteúdo, toda, do início ao fim, sou eu que faço. Eu meio que desenvolvi esse gosto, né? De tentar entregar o melhor que eu posso para a galera, para o público. E aí então eu comecei a mexer no Photoshop, comecei a pagar um editor de vídeo, saí do Movie Maker, eu ainda usava o Movie Maker naquela época. Aí paguei um editorzinho, sei lá se é da Bielorrússia ou da Rússia, chamado Movado. Vocês conhecem esse editor de vídeo, Movado? É bem basicão mesmo, né? Tipo assim, é um nível acima do Movie Maker. Aí hoje eu já uso um super, ultra, mega editor chamado Filmora, né? Nem tanto super, ultra, mega, né? Mas pelo menos dá para o gasto. E é isso. Então o que eu tô querendo? Aí, saindo desse vídeo, eu tenho um segundo vídeo que eu queria mostrar para vocês ainda dentro do Impérios da Lei. Eu fui crescendo, fui progredindo, fui aprendendo, fui me desafiando e cheguei nesse outro vídeo que eu queria mostrar para vocês. Que é um vídeo que eu tenho muito orgulho. E eu acho que a galera vai sacar por quê. Pelo menos muita gente. Usar da fé, misidade. Atenção no áudio. Troca de elite sobre os europeus. Os imortais. Eles são muitos. Não vamos conseguir. Levante-se, meu cavaleiro. Atena. O futuro da Grécia depende de vocês. Esses bárbaros não podem triunfar. Lutem por mim. Lutem pelo nosso povo. Pausa. Na euforia do combate, os gregos. Pegaram a referência? Quem pegou a referência, fala aí. Ariane, você. A dubladora da Atena. Ele sabe o que está falando. Mais alguém pegou? Levanta a mão aí. Quem pegou a referência? Você não vai, Lívia? 1, 2. Levanta a mão aí, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu esperava mais, mas tudo bem. Tem muita gente novinha aqui também, né? Pois é, eu entrei em contato com os dubladores, que eu sempre fui fã de um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco. Eu entrei em contato com a dubladora Letícia Quinto e ela aceitou fazer essa palhinha aqui, essa fala de Atena, que foi a única aparição. Porque na história da Grécia Antiga, principalmente nessas batalhas, Heródoto conecta os deuses na história. Então tem lá, né, Ares, tem Zeus, tem Atena, tem Poseidon. E eu tive essa sacada falando da Batalha de Maratona, que foi a primeira grande batalha da Grécia Antiga contra os persas. Falei, o que eu tenho a perder? No máximo ela vai me ignorar, né? Eu já tenho. E aí ela me respondeu, eu assisto o seu conteúdo. Deus seja louvado. E, assim, mais ainda, ela falou, você quer que o meu pai faça uma dublagem também? Vocês conhecem o pai da Letícia Quinto? Não? Léo, avança um pouquinho o vídeo aí, cara. Por favor, esse mesmo vídeo. Que a galera vai reconhecer o que eu estou falando aqui. O vídeo aí, ó. Segura o mesmo vídeo, Léo. Como você usa para ficar com esse cabelo de maltês? Oh, meu Deus do céu, esse vídeo não. É o mesmo. Que isso? Tá me sabotando aí, Léo. Me sabotando aqui no meio da apresentação, cara. Vai avançando um pouquinho, Léo. Vai avançando, eu fiquei mergulhando agora. Eu não pude nem dar o contexto, cara. Avança aí, Léo. Vai avançando aí. Isso, avança.
avança mais um pouquinho, devagarzinho. Vai dando o botãozinho de avançar mesmo, que fica mais fácil. Isso. Que aí eu consigo te dizer melhor. Vai avançando mais um pouco, vai, avança. Vai mais um pouquinho, mais um pouco. Mais um pouquinho, volta um pouquinho. Isso, um pouco antes dessa cena aí, volta um pouquinho. Aí, pronto, meu amigo. Meu trabalho é fácil. Na vaga de Gustavo, nada disso vai acontecer. Vai sim. Pode ter certeza disso. Que vergonha. Volta. Agora você tem que voltar. Volta um pouquinho, só um pouquinho. Aí, pronto. Estou sem forças. Que vergonha, rapaz. Tá preguiçoso igual o Tiago, hein? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Mas eu só... Cala a boca, seu cachorro! Vá correndo até a tenda, senão eu te transformo em ração, seu moleque! É bem Pode parar. provável que isso tenha acontecido. Bom, Pode parar. Isso foi época, né? Minha esposa é testemunha. Eu pulei igual criança quando ela me mandou esse áudio aqui. Eu tenho 39 anos hoje. Eu fui fã de Cavaleiros do Zodíaco a minha infância inteira. Foi um dos desenhos que abriu a minha perspectiva para a Grécia e meio que moldou a minha percepção de é isso que eu quero, sabe? Foi o primeiro. Depois, eu estava até falando com o Leonardo ali, que é um seguidor do meu trabalho. Foi uma banda chamada Symphony X que também abriu o meu horizonte para a cultura grega, sabe? Então, aí ela falou isso. Quer que meu pai faça alguma coisa também? Uma voz? É isso. Então, de um cara que começou usando o rosto para remover fundo, de repente, 2 dos meus ídolos da dublagem estavam participando do meu vídeo. E aí eu, sabe, depois eu pensei assim, eu quero mais agora. Na animação eu não consigo expandir tanto. Eu preciso expandir mais, eu preciso trazer mais conteúdo técnico, sabe? Que possa conectar a galera com estudos científicos, não só com introduções, porque isso aqui são introduções, não tem como você ser técnico, né? Fazendo animação. E aí eu criei meu segundo canal, Brasão de Armas, que também a gente... Falta um pouquinho para 1 milhão de seguidores, eu estou com 960 mil. Esse canal vai fazer 4 anos ainda e também teve um crescimento muito grande. E o que mais me surpreendeu foi, é um canal que os vídeos são de 2 horas, 1 hora e meia. E numa era de vídeos curtos, eu pensei assim, eu já vou começar esse canal curto, mas eu vou tentar, vai que dá certo. Aí entra o lance de você experimentar, de você nunca ficar numa zona de conforto, querendo simplesmente o básico ali, experimente coisas novas, você nunca sabe quando vai dar certo, né? E aí, de repente, a galera foi assistindo. Comecei com história medieval, espada longa nas costas que ninguém usava, e você vai nos jogos, a galera tudo com espada longa nas costas tirando, uma bagunça. Aí eu fui mostrando artigos científicos que mostram isso, conectando Idade Média com cultura pop. Depois fui para a história do século XX, e a galera foi gostando, foi curtindo. Claro que quando a gente cresce também, a minha área, história, que é a área que eu trabalho no YouTube, é uma área muito polarizada, né? Infelizmente, é complicado. Aí começa não só a aparecer os fãs, mas aparecem os haters também. Mas os haters, tecnicamente, assim, são sempre a minoria, né? Quando você faz um trabalho legal, os caras que odeiam, eles são sempre a minoria, felizmente. A maioria sempre está junto contigo, te apoiando. E aí eu comecei a usar o lance do hate que eu tomava, do público de maneira geral, assim, para fazer vídeo em cima. Aí eu criei novos conteúdos em cima daquilo, então você consegue, sabe, ir trabalhando de maneira sarcástica, irônica, até em cima de conteúdos que você pensa que podem ser ruins, mas tem que ter saúde mental para trabalhar na internet, né? Por isso que eu e o Gustavo a gente não tem mesmo. Então quem for trabalhar na internet, faça psicólogo, né? Tenha noção disso. Aí um dos vídeos, por exemplo, que o Leonardo me sabotou, é o último vídeo que eu queria mostrar para vocês antes de passar a palavra para a estrela do show aqui, né? E é esse aqui, ó. Aí a galera começa a mandar comentários e tal, e aí nos comentários, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou ler, né, pelo menos. Aí vocês vão entender o contexto do lance aí, ó. Vamos lá.
Boa tarde, tia Mira. Qual shampoo você usa para ficar com esse cabelo de maltês? Vocês acharam que meu cabelo parece maltês mesmo? Não respondo. Senhoras e senhores. Mas assim, tá bom, beleza, acabou. O que eu tô querendo passar para vocês em relação a isso, né? Criar conteúdo na internet é um mundo, galera. A gente conecta tecnologia, a gente conecta sociologia, a gente conecta história, conecta língua portuguesa. É um mundo que se abre na nossa frente. Vocês, jovens, galera aqui 19, 20 anos principalmente, que são os alunos, aproveitem, porque vocês já nasceram nessa época, né? Eu e o Gustavo mais velho que um pouquinho, a gente nasceu numa época em que era analógico ainda, né? Meu primeiro celular era aquele Nokia tijolão, eu estava no 2º ano do ensino médio, rede social nem existia, né? Eu terminei o ensino médio, acho que um ano depois de ser formado, começou o Orkut, né? Mas vocês já estão inseridos nisso, vocês já têm experiência, vocês estão numa faculdade de tecnologia, então aproveitem isso, usem esse contato excelente que vocês têm nessa faculdade, que é incrível, muito bem, com excelentes professores, sabe? Eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte dessa faculdade aqui e ter essa troca com vocês, sabe? De alguma maneira inspirar vocês, para o que quer que seja, né? Mas é isso, se eu posso dizer uma coisa para vocês aproveitem a oportunidade que é dada para vocês, aqui dentro da faculdade, dentro da FATEC, e expandam os horizontes. Obrigado. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos à casa de vocês, né? Porque eu estou chegando aqui hoje, primeira vez que eu entro aqui, eu sempre que venho, eu passo aqui na frente, fico falando, caramba, que prédio legal, né? Pra galera da FATEC, né? A galera que é da rede, quando a gente chega aqui dá uma alegria, né? Porque é uma casa muito bonita, é um espaço muito bonito, bem organizado. E eu queria saber o seguinte, quem são os calouros? Levanta a mão, por favor. Calouros. Muito bom, vocês estão começando a jornada brabíssima, mas muito gostosa. Quem já é mais veterano, cuidem deles, por favor. Espero que esteja tudo bem, porque é sofrido, né? A gente estava conversando ali um pouco antes de começar. O curso de tecnologia é um curso muito bom, mas muito ingrato, tem uma desistência muito grande. Porque a gente tem a tendência a achar que tecnologia é algo muito simples. É simples para quem usa, para quem cria, é um trabalhão. Está ficando um pouquinho mais fácil com as inteligências artificiais, mas ainda é um trabalhão. Eu trouxe uma apresentação que era um pouquinho mais simplificada de uma apresentação grandona que eu tenho. Eu vou tentar ser o mais breve possível para deixar um espaço para vocês poderem conversar com a gente. Eu vou só pedir licença um segundinho, que eu vou lá em cima, desbloquear meu computador, botar a apresentação e já volto, tá? Tiago, vai começar a fazer isso. A sabotagem hoje está rolando solta contra mim aqui. Tá, nesse meio tempo vocês querem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Precisamos conversar, empresário. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa que eu já falei? Curiosidade na internet, sei lá. Aqui? 1 milhão de inscritos no PSAD, quanto sai, Thiago? Como é que é? 21 milhões de inscritos no PSAD, quanto sai? Vocês acreditam que o Império Zadeiro já está há 1000 dias sem vídeo, cara? Realmente, foi meu primeiro canal, a galera cobra muito. Isso é legal, né? Porque, assim, mostra que a galera curte mesmo. E é uma espécie de arte. Mas, por enquanto, não tem previsão, cara. Porque o Brasil de Armas está me demandando muito. Como eu sou um só, então eu realmente não consigo... Eu já tenho vídeo roteiro, já tenho animação começada, mas ainda não tenho perspectiva para lançar, infelizmente. Mas vai sair, uma hora vai sair. Mais alguém? Sabotagem acabou. Acabou, né? Então que bom. Pelo menos... O bom que pode ter gente falando assim, não combinaram. Não combinamos. De verdade. Deixa eu me apresentar, eu sou professor da casa. Tem gente que às vezes me encontra e fala assim, que legal. O Zé Wilson não está aqui, falou que está aqui, safado. Ele falou assim,
por que você está visitando a FATEC? Eu falei, cara, eu sou funcionário da FATEC desde 2003, eu passei no concurso lá em 2003. Já não vou dizer em vias de me aposentar, porque ainda tenho a idade para cumprir. Sou da rede, já passei pelas unidades de Santa Cruz, Marechal Hermes, e agora eu estou em Quintino, estou ajudando lá na DDE, na diretoria de ensino, do ensino técnico, né? Médio técnico. Tentando dar minha colaboração com isso daqui que eu vou mostrar para vocês, com essa vivência. Muito legal o Thiago, que muitas coisas bate também. Que é o tipo de coisa seguinte, hoje em dia muita gente pergunta assim, como é que eu vou fazer sucesso na internet? Eu não sei, não faço a menor ideia. Só começa a fazer e depois, se der certo, o sucesso chega. O sucesso é uma parada muito pessoal, né? Às vezes o seu sucesso é chegar 5 pessoas, 20 pessoas. Eu me lembro de falar assim, quando eu criei o canal, se a gente chegar a 10 mil inscritos, eu faço um churrasco para vocês, para a equipe que ajudar a editar. E eu recebi uma frase muito boa, muito incentivadora. 10 mil? Impossível, você nunca vai chegar lá. De um dos meus editores, que era ex-aluno meu. E hoje a gente está com 2 milhões e 600, chegando a 2 milhões e 700. E eu acho que eu estou num lugar onde as caixas de som... Acho que é o teu microfone. Quando eu estava, eu apontei para lá já. A Rochnet é uma empresa parceira de muitos anos, ela faz parte dessa trajetória, então guarda aí que vai ter alguns spoilers no final. E o projeto que eu criei foi o curso em vídeo, que é focado basicamente no público de vocês. Porque eu senti a necessidade do seguinte, eu estava em sala de aula, eu sempre estive em sala de aula, eu só não estou em sala de aula de abril do ano passado para frente. Mas eu tenho 31 anos de magistério, 32 esse ano. Então, assim, o curso em vídeo foi um projeto para me ajudar dentro de sala de aula. E eu costumo dizer o seguinte, eu fiz um projeto para ajudar as pessoas e no final da história toda, o mais ajudado fui eu. Vocês vão ver aqui como é que funciona. O curso em vídeo é uma iniciativa que ensina gratuitamente várias coisas, inclusive essas últimas 3 iniciativas aqui, elas não são tão da área de programação, mas queria convidar vocês a conhecer, que é o nosso podcast. A gente conversou com vários autores de livro, vários profissionais legais da área de tecnologia. A gente tem um curso de inglês que vocês podem mostrar para seus familiares. Inglês é algo muito importante para a nossa área. E nós temos também um curso de inteligência artificial. Não preciso nem dizer porquê, né? Hoje só se fala nisso. E a gente explica de uma maneira descomplicada, da melhor maneira possível. Então conheçam esses projetos aí, que vai ajudar bastante. Essa apresentação, inclusive é a apresentação que eu vou viajar ao Brasil esse ano. Ela é 10 coisas que eu aprendi na vida, só que como aqui o tempo, a gente vai deixar o tempo mais para as perguntas de vocês, para as interações, não vão ser 10. Eu separei 4 aqui que dá para a gente entender. Isso já é meio papo de velho, né? Presta atenção, jovem, no que eu aprendi na vida. Só que é o seguinte, a gente realmente passou por muita coisa e realmente a gente tem coisas para falar. Graças a Deus, eu costumo dizer que eu sou um professor de muita sorte, que os meus alunos me dão ouvido. Tem muito professor que entra em sala, o aluno está ignorando, até o final da aula ele é ignorado absurdamente, e aí o aluno vai para casa, abre o YouTube e estuda exatamente a matéria que o professor estava dando em aula e o cara está ignorando. Não consigo entender isso, mas no final acaba que eu estou lá. Primeira coisa que eu aprendi na vida, você pode ter perdido na loteria do CEP, você só não pode aceitar que isso é seu destino. O que seria a loteria do CEP? Na verdade, esse termo não foi eu que inventei. Eu estava num evento do Google e um engenheiro do Google chegou e falou assim, eu perdi na loteria do CEP. Que diabo é perder na loteria do CEP? Eu descobri que eu também perdi. Imagina o seguinte, você, independente de religião e tudo mais, existe, quando você vai nascer no universo, imagina que tem uma roleta gigante com todos os CEPs de onde as pessoas podem nascer. Pensa aí, a tua roleta parou num CEP bom ou num CEP ruim? O meu não foi tão legal. O meu CEP foi esse daí, ó. Avenida Brasil, Guadalupe. Esse daí é o Minhocão, né? O Getúlio Vargas, né? Que é um prédio muito conhecido, um conjunto habitacional muito conhecido lá. Inclusive na novela Avenida Brasil aparecia muito esse Minhocão. Você fala, caraca, agora tu nasceu no Minhocão? Não. Quem morava no Minhocão achava que tinha dinheiro. De verdade. Eu nasci ali naquele ponto ali, ó, chamado Favela do Muquiço,
que divide os bairros de Guadalupe e Marechal Hermes. Marechal Hermes é um bairro muito bonito, não sei se alguém aqui conhece, e ele é mais famoso por uma coisa, quem sabe? Seu Edilson, que é o dono da Batata de Marechal, inclusive tive a honra de ser professor da Mônica, que é filha dele. É um cara que consegue vender 1 tonelada de batata por final de semana. Ele tem pouco dinheiro não, de verdade. E ele também não ganhou na loteria do CEP não. Hoje mora de frente para a praia na Barra da Tijuca, mas tá lá até hoje, tá? Tá lá fritando batata até hoje. Essa é a minha família, essa é a minha base. Eu costumo dizer o seguinte: na minha família nunca faltou nada, só faltou dinheiro, só um pequeno detalhe. Meu pai sempre deu valores pra gente, meu pai sempre ensinou o correto, né? Todos os 4 filhos, somos 4 filhos, né? Aqui tem tio, tem todo mundo junto ali. Eu sou aquele ali de capacete, ó. Tá ali no cantinho. Eu tinha uns 13 anos, sempre fui gigantão. Meu irmão tá ali atrás tentando fazer um chifrinho em mim. Meu irmão, inclusive, tem um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, ele mora em Israel, ele tem um conteúdo que ele gera lá no YouTube. Inclusive, perdeu o canal por causa de um crack do Photoshop. Ele foi instalar um crack, perdeu o canal, roubaram as credenciais dele. Acontece, cuidado. Mas se eu perdesse, eu nem ia ligar. Não tinha ninguém. E quem eu quero mostrar aqui não é meu pai está ali do lado. Esse cara aí é meu tio Cláudio. Esse meu tio Cláudio é o seguinte: eu era um moleque que eu gostava muito de desenhar, eu desenhava todo mundo. Eu parava do teu lado ali, daqui a pouco eu estava com uma caricatura sua. Eu gostava muito. E eu gostava muito de videogame. Eu jogava no videogame da minha prima rica, que era minha prima Amanda. E aí, eu sempre ganhava o videogame da geração anterior dela. Ela, quando ganhava um novo, falava assim: toma esse aqui, pobrinho. Fica aí com você. Que legal, obrigado. Sempre ganhei videogame e muito jogo. E meu tio Cláudio falou assim: cara, tu gosta de desenhar e tu gosta de jogo, por que tu não aprende a programar? Gente, isso é 1991, tá? Aprender a programar hoje é fácil falar numa frase. Em 91, você tinha que ser bem esquisito para você conhecer que sabia. Esse meu tio, ele é físico nuclear, só para você ter uma ideia. E a programação é uma ferramenta que ele aprendeu, muito legal. E aí ele falou para mim assim: cara, vai fazer um curso técnico. Eu falei: cara, mas onde eu faço curso técnico? Não existia Flytech, não tinha um privilégio de tudo como Flytech. Eu fui fazer para eu poder fazer meu ensino médio. E aí meu tio Cláudio falou assim: cara, vai lá no Santa Mônica, que eles têm ensino médio. Eu falei: cara, Santa Mônica é particular. Ele: cara, conversa lá com o professor Albano, que ele é um cara muito gente boa, se oferece lá para fazer qualquer coisa e ele vai te dar uma bolsa. Fiz dessa maneira. E eu fiz meu ensino técnico lá no Colégio Santa Mônica, na unidade de Bento Ribeiro. Tive a grande felicidade de gostar bastante da área de programação, sempre gostei desde o início, porque eu via assim: caramba, eu vou criar um jogo um dia. Quantos jogos eu criei até hoje? 0. Mas é só um detalhe. Faz parte da caminhada, tá? É que a gente às vezes se frustra, né? Você bota na tua cabeça: eu vou ser um desenvolvedor do Google. Aí o Google nunca te chama. Você fala: perdi. Eu gosto de chamar isso de fracasso para cima. Eu sempre tive fracassos para cima. Eu sempre planejei chegar aqui, eu chegava aqui, totalmente diferente, mas acabava sendo melhor do que eu tinha planejado. Tive essa grande oportunidade da vida aí. A segunda coisa que eu aprendi na vida é que as oportunidades estão aí, você só tem que saber aproveitar. Eu soube aproveitar a minha primeira oportunidade de fazer um curso técnico, bolsista. Como bolsista, como é que eu pagava a minha escola? Eu ficava na biblioteca ajudando com os livros no início e depois eu fui para o laboratório ajudar a manter as máquinas funcionando. E no final eu tive um professor muito preguiçoso, graças a Deus, o professor André, que ele me ensinou a dar aula para ele não precisar dar aula. Ele falou assim: cara, agora explica isso aqui para a galera, porque eu estou resolvendo outra coisa ali. Ele ia embora e eu dava aula para ele. Com 15 anos. Eu ia lá e ensinava as coisas que eu gostava. E se não fosse o André, eu não estaria aqui, de verdade. Se não fosse várias pessoas, eu não estaria aqui. Então, essa é a minha foto de formatura, 1994. Só para situar, os jovens, em 94 não existia internet no Brasil. A internet no Brasil chegou em 95, tá? Não se falava de internet. Eu sou mais uma vez aquele ali de capacete. Inclusive, aí nessa foto tem uns 4 funcionários da FETEC. Desse povo aí. Tão quentinho, inclusive. E a segunda oportunidade que eu tive foi meu próprio tio Cláudio, que me deu.
foi o meu primeiro estágio que eu estagiei lá na UERJ, num laboratório chamado LCR, Laboratório de Ciências Radiológicas. E eu fazia um sistema que controlava um aparelho de raio-x. Gente, eu com 15 anos fazia um sistema, fazia parte de um grupo que criava um sistema que manipulava uma máquina de raio-x. Eu aprendi muito naquela época, demais. E lá eu descobri uma linguagem chamada PHP. PHP já morreu. O PHP foi lançado em 94. Ou seja, eu conheci o PHP no ano de lançamento dele. E lá na UERJ eles usavam o PHP para pegar os dados de forma remota. Por uma rede chamada BitNet, não tinha internet, era uma rede chamada BitNet, que a gente tinha acesso lá dentro da universidade. Em paralelo, alguém chegou para mim e falou assim: Guanabara, tu estava dando aula no lugar do André, a gente está precisando de um professor, tu não quer dar aula também não? Essa foto, cara, eu tinha 16 anos, eu agora estou com 49, só para vocês terem uma ideia. E eu comecei a dar aula de noite e já falei que a minha origem é bem simples, né? Esse dinheiro ajudava pra caramba. E eu comecei a perceber que eu ganhava a mesma coisa dando aula só de noite, a mesma coisa que trabalhando como programador de manhã e de tarde. Falei, vou dar aula. Me tira dessa parte de programação e bota para dar aula o dia inteiro. E aí eu comecei a desenvolver minha paixão por sala de aula. E aí, uma coisa que o Thiago falou, né, e muita gente, eu gosto sempre de dizer o seguinte: você tem que ser um profissional diferenciado, sempre você tem que fazer alguma coisa diferente dos outros. Eu quero dar certo em alguma coisa. Não faz igualzinho os outros estão fazendo, senão você vai ser só mais um. Tinha uma matéria em 97, que era assim, sabe aquelas matérias coringa, que você pode dar aula do que você quiser, é só o teu coordenador deixar? Tinha tópicos especiais. Aí eu falei, vou ensinar PHP. Não tinha ninguém ensinando PHP. Não tinha livros de PHP em 97, com facilidade em português. Não existia. Em inglês tinha dificuldade. Tinha que te vir da Amazon. O que eu resolvi fazer? Aí tinha um grande problema. Eu estava dando aula de uma matéria que o aluno não tinha acesso fácil à matéria. E aí o que eu falei? Em casa, um pouco ansioso também, como o Thiago falou, vou fazer o seguinte: o aluno chega em sala, faltou uma semana. Na outra semana ele estava me enchendo o saco, falando assim, putz, repete a matéria aí. E a galera que tinha vindo à aula não queria que repetisse a matéria, porque eles já tinham visto isso. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou gravar minhas aulas. Usei um programa chamado Captivate, que nem era direito para isso. Assim como o Word, o Thiago tirava fundos de imagem no Word, eu usava o Captivate para gravar minha tela, e eu dava aula de PHP, pegava essas aulas e salvava num CD. E aí quando o aluno faltava, eu tirava da mochila um CD, falava assim, vai em casa, depois assiste a aula 2, 3 e 4, que foi o que você perdeu. Me ajudava pra caramba. E eu falei, caramba. Aí, obviamente, os meus alunos não devolviam o CD de novo. Eu tinha que ficar queimando o CD direto, né? Gravando o CD, um atrás do outro. E eu falei assim, cara, vou botar na internet. Já estava começando, em 97, a ter internet em casa com facilidade. Contratei uma empresa americana chamada Bluehost. E olha isso, ela me cobrava $5 por ano para hospedar no site. $5, um ano. Melhor. E o pior, ilimitado. Pode subir quando você quiser, a banda é ilimitada. Era uma empresa muito ruim. E aí foi uma parceria muito linda da Bluehost comigo. Eu entrei com a bunda e eles entraram com o pé. Porque em 4 meses eu fui expulsor da Bluehost. Eu recebi um e-mail. Na verdade, o meu aluno falou assim, eu estou tentando acessar a aula e não consigo. Fui ver meu e-mail, eu estava sendo expulso. Porque estava tendo muito acesso. Falei, cara, como pode ter muito acesso se eu tenho 90 alunos no máximo, somando todas as turmas? E aí eu fui ver o relatório, eu tinha 80 mil acessos. Eu estava tendo 80 mil acessos. Eu falei, cara, de onde está vindo esse acesso? Aí eu pedi um relatório de trackback. Um relatório de onde estavam vindo os acessos. Era do Baixa Aqui. Lembra do Baixa Aqui? O Gustavo, que é dono do Baixa Aqui, meu xará, chegou para ele, olha só que aulas legais. Ele, programador, falou, legal, quer aprender PHP? Acessa aqui de graça, na página principal do Baixa Aqui. E aí, de 0 acessos, de 70 acessos, 80 acessos que eu tinha semanal, eu comecei a ter 80 mil acessos semanais. Esse valor aí que ficou rico. Não dá dinheiro, cara. O Thiago falou, você vai fazer por paixão, você vai fazer porque você quer ajudar. Na verdade, eu queria me ajudar também para não precisar ficar repetindo aula.
E aí meu sonho morreu de deixar grátis na internet. Em 2003, eu fiz um concurso público, que qual é o objetivo de todo filho de pobre? Ser funcionário público para ter a estabilidade e não precisar, né, ficar correndo atrás de mercado e tudo mais, aquela sofrência que todo mundo sabe, né? Passei no meu concurso público em 2000. Na verdade, eu passei no meu concurso público em 2001. Eu só fui chamado em 2003, no concurso da FATEC lá da época. E eu fui alocado na unidade de Santa Cruz. Um dia, estava dando aula para os meus alunos, inclusive essa unidade não é Santa Cruz, essa foto é lá de Marechal. Eu estava dando aula falando assim: Guarabara, para a tua aula, que tem um empresário querendo falar com os teus alunos. Eu falei, pô, cara, vai ter gente que quer vender coisa para os meus alunos em Santa Cruz. Não vou parar a aula, não, vou continuar. E aí veio o inspetor e falou: cara, a escola toda parou, menos você. Eu, tá bom, vou lá. E quem estava lá, o empresário, era esse cara aí, um jovem de 22 anos, que estava fazendo um concurso de algoritmos, ele estava fazendo uma Olimpíada de algoritmo para captar talento para levar para a empresa dele. A empresa dele, Hostnet, que era uma empresa tipo uma Bluehost, só que no Brasil. Contei essa história para ele, que eu acabei de contar para vocês. Ele falou: porra, bota tuas aulas na Hostnet, por que você não botou lá? Eu falei: porque é caro, a Bluehost me cobra $5 por ano. Você me cobra R$29,90 por mês. Não tem dinheiro para isso, eu sou professor. Não quero investir esse valor todo mês. Não tinha esse valor no meu orçamento. Eu tinha dinheiro da minha família e tudo mais. E o Cauê, que é esse jovem, ele me ajudou demais, porque ele falou assim: traz as aulas de graça para você. Ficou hospedado aí. E aí eu, inquieto como sou, comecei a inventar coisa. Estava na moda do blog. Falei: pô, posso criar um blog? Pode. O não eu já tenho, né? Aquele negócio. Pode criar. Posso criar um podcast? Pode. Eu tive um podcast em 2006. Antes de Podpah, de Flow. Eu tive um podcast de tecnologia. Inclusive foi eleito como o melhor podcast de tecnologia no prêmio. Tinha o IBEST já na época. O IBEST era antigaço. Participei do IBEST, não gosto nenhum. Só vim ganhar agora, né? Alguns anos atrás. E chegou um momento, ó, e o legal é o seguinte: esses dois caras, um é o Cauê, que eu falei, e o outro é o Ramiro, que é o sócio dele, que é o desenvolvedor, que é o programador. Esses caras foram os caras que abriram as portas para mim e deixaram eu fazer o que eu quisesse. Tem um projeto, se você acha que é importante educacionalmente, pode fazer, que a gente banca tudo. Chegou um momento que o projeto era tão grande que a gente tinha um servidor só nosso. Hoje, o projeto do Curso em Vídeo são 5 servidores só nossos, para poder aumentar o tempo. O Curso em Vídeo hoje ele conta aproximadamente com 30 mil alunos acessos simultâneos por dia. 30 mil. Isso é muito legal, com ensino gratuito. E aí eu criei o projeto do Curso em Vídeo, que basicamente era ter esses vídeos, ter essas aulas em forma de vídeo. Esse projeto surgiu em 2013 e, como o próprio Thiago falou, deu certíssimo. Eu tive no primeiro mês 100 visualizações. Primeiro mês. E eu levei 1 ano para receber o meu primeiro cheque de $100. 1 ano. Todo mundo fala assim: eu quero ganhar dinheiro com o YouTube, eu quero ganhar dinheiro. Você tem 1 ano para investir. Hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais rápido. Dependendo se você fizer alguma coisa e explodir, você consegue já no segundo, terceiro mês, você já consegue os números. Mas eu levei 1 ano produzindo aula. Porque meu objetivo não era ganhar dinheiro com isso, era ajudar as pessoas e, sei lá, fazer meu nome na comunidade. Todo professor ele precisa de validação social, eu tinha essa necessidade para trabalhar academicamente, né? Terceira coisa que eu aprendi, penúltima coisa: não está saindo do jeito que você planejou, faz do jeito que der. Cara, isso aqui é uma das maiores lições que eu aprendi na vida. Tiago estava tirando fundo de imagem no Word, estava editando do jeito que ele deu, com a ferramenta que pôde. E hoje tem muita gente falando assim: tem um projeto de um canal, mas eu ainda não tenho a câmera certa, eu não tenho a iluminação certa, eu não tenho os números certos, eu não tenho... Porra, por que tu está esperando? O projeto do Curso em Vídeo, ele começou num cubículo de 1,5 m por 1,5 m. É um pequeno cativeiro que me cederam lá no escritório da Hostnet. Falaram assim: ó, esse microfone aí a gente trouxe do Paraguai, nem funcionava direito, a mesa travava direto e a minha câmera era uma GoPro que só gravava meia hora e ela desligava por aquecimento. Foi assim que nasceu o Curso em Vídeo. Então, se por acaso vocês viram
aula, vídeos desse daqui, ó. Esse foi o primeiro vídeo que eu lancei no canal. Foi gravado aí nesse espaço aí. Era 1,5 m por 1,5 m e uma GoPro que só gravava meia hora. Esse foi o início do projeto. O projeto começou a crescer. Em 2016 a gente começou a construção de um estúdio, um crowdfunding que eu consegui fazer lá na internet. Eu fiz um crowdfunding querendo 25 mil e eu consegui 25 mil em um mês. E eu consegui 85 mil em 24 horas. Foi muito maneiro. Isso proporcionou a gente construir um estúdio. E eu botei a mão na massa mesmo. A gente tinha um pedreiro e a gente mesmo ajudava a construir, eu e meu pai. E quem viu o curso de Python foi nesse cenário aí. Foi o que durou mais. E aí você fala assim, pronto, agora eu estou estabilizado, pô. Já tenho equipe de edição, eu não tenho paciência para editar vídeo. Editei muito vídeo no início, hoje a gente tem uma equipe de edição e tudo mais, né? Inclusive trabalhavam ali atrás de mim, nesses dois computadores aí. E ele fala assim, pronto, agora deu tudo certo, vamos continuar, né? Vamos continuar fazendo. Não, é tipo o jogo do Kinder, o destino é uma caixa de surpresa, veio a pandemia. E esse estúdio que eu mostrei para vocês, ele era em cima da casa dos meus pais, que eram extremamente grupo de risco durante a pandemia. Nós fechamos o estúdio e aí eu morava com a Gabriela, no Minha Casa Minha Vida, no prédio Minha Casa Minha Vida, em Honório Gurgel, terra de Anitta. E eu peguei o lugar que a gente guardava nossas roupas, olha só essa imagem. Isso aqui era o nosso armário. Era uma ararazinha que a gente botava as roupas. Eu falei, pô, vou botar uma câmera aqui. Fui lá no estúdio, peguei uma das câmeras, botei um computadorzinho, aquele que estava lá no editor lá atrás, para fazer um cenário. E durante a pandemia, gravei muitos cursos ali. Eu não tinha nada para fazer, só gravar aula. Na FATEC a gente estava sem aula, tinha atividades e tudo mais. Eu comecei a gravar aula loucamente e passava para os meus alunos da FATEC. Falei, galera, ó, essa semana tem aula, bora. Quem viu o curso de HTML5, né, por muito tempo, foi gravado no meu apartamento, Minha Casa Minha Vida, do lado do armário. Até a acústica ficava boa. Mas é do jeito que dá, tinha até meu gato lá no início. Em 2021 aconteceu uma coisa, que eu vou falar, a última coisa que eu vou falar, tá ali meio quadriculado, mas é o encerramento do negócio. Guarda no coração, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu em 2021. Em 2022, essa coisa que aconteceu em 2021 mudou minha vida. Eu passei a morar mais longe da comunidade, um apartamento legal, uma estrutura legal, a minha vida melhorou bastante com isso que aconteceu em 2021, vocês já vão ficar sabendo. E nesse apartamento eu falei, vou montar um estúdio digno de Castanhari pra cima. Porque o Castanhari tem na casa dele um estúdio maneiríssimo. Falei, pô, vou montar um negócio. Só que obra demora pra cacete. Só que o YouTube tu não pode parar. Se tu parar mais de um mês sem lançar vídeo, filho, teu canal morre. Eu falei, cara, eu vou gravar do jeito que dá. O lugar do estúdio estava assim, com todas as nossas caixas de mudança. Foi o último cômodo a ficar pronto. Eu falei, cara, ou eu espero ficar pronto, ou eu gravo. E eu comecei a gravar o curso de PHP assim. Tanto que a galera começou a comentar assim, Ih, Guanabara foi sequestrado, tá gravando aula do cativeiro lá do sequestro. Hoje, aí mais tarde o estúdio ficou maneiríssimo, a gente montou uma estrutura muito maneira. Aí você fala, pronto, agora eu tô com um estúdio em casa, agora é velocidade de... agora é só pra cima, nada vai mudar, agora é estabilidade total. Graças a Deus eu recebi uma ótima notícia, a notícia tá ali, ó, postadinha ali no canto, e o lugar do estúdio ia virar um quarto dela. Aí os meus amigos, quase que eu entreguei, falou, cara, monta um estúdio numa sala comercial. E aí nós montamos, tem um videozinho pra mostrar bonitinho. Ela ligada na tecnologia, essa aí ela tinha 2 meses, agora ela está com 2 anos. E meu estúdio foi embora, a gente teve que montar um estúdio. Aí sim, montei um estúdio maneiríssimo, tanto que até hoje, o conteúdo que eu estou lançando até agora, está tudo ali. Vou dizer que agora a gente deu certo, que agora está tudo bem? A gente nunca sabe o dia de amanhã, eu já aprendi isso. Então, eu sempre vou fazer do jeito que der. Inclusive, um dos meus trabalhos dentro da FATEC, com muito orgulho, é ajudar a FATEC a ter estúdios como esse. Eu apoiei tanto, eu estou criando estúdio desde
2013, agora em 2026 eu sei que é estúdio. A gente está montando estúdios, projetos de estúdios dentro da rede Flytech. Inclusive vi que vocês têm um estúdio aqui, parabéns. E a última coisa que eu vou mostrar para você é uma frase dura, mas é verdade, o futuro não está nem aí para os seus sonhos. Se você não fizer nada, eu tenho sonho de fazer minha faculdade de tecnologia. Quantos amigos de vocês têm esse sonho, mas não estão aqui? Vocês estão aqui. Então, o destino está cagando para os teus sonhos. Ele está focado nas tuas atividades, nas tuas ações. O que você está fazendo para lá na frente fazer valer a pena? Vocês estão fazendo certo. Parabéns. O Gustavo, lá de 94, nunca, se eu conseguisse viajar no tempo, chegar para esse Gustavo de capacete aí e falar assim: irmão, continue estudando que vai dar certo, cara, tu vai ter uma vida maneira. Eu nunca imaginaria que eu teria um site tão grande, com tanto alcance, que eu teria tanta visibilidade, tanta premiação. Cara, a premiação ela é legal porque eu vejo meus amigos participar dessas coisas, mas não me enche os olhos ter uma placa, ter um papel. É gostoso, é legal, mas é muito mais gostoso quando eu vou num lugar e falo assim: caraca, filho, eu estava quase reprovado na matéria, peguei teu curso, fiz e passei. Isso para mim não tem preço, cara. A gente parava no supermercado, tem supermercado em Guanabara, lá no Rio de Janeiro, lá perto de casa, o locutor, olha, gente, aqui a banana está em promoção, olha o Guanabara aí. Eu, cara, olha, estudo contigo, Guanabara, professor de tecnologia, está aqui na fila do frango. Que bosta é essa? Mas também é mercado que você vai Guanabara, né? Supermarket para ver se a gente Também. Eu sou um dos professores mais felizes, mais valorizados que eu conheço, graças a Deus. E aí, tu vai falar assim: pô, mas então tua vida ficou muito bem. Eu tinha um calo, eu tinha uma grande dor. De todo esse projeto, tinha uma coisa que não funcionava e que eu queria muito fazer para ajudar. Em 2019, meu maior problema sempre foi emissão de certificado. O aluno fazia o curso comigo, terminava o curso e eu não conseguia dar um papel para ele dizendo que ele terminou o curso comigo. E nesse momento você fala assim: pô, isso é fácil de fazer. É fácil de fazer para 1 milhão de pessoas. Qual servidor vai aguentar isso? Escalar isso era muito difícil. E eu estava focado em gravar uma aula, eu não estava focado em construir soluções. Hoje a gente não poderia chegar para milhares e falar assim: cria uma solução escalável e tudo mais. Ia ficar uma bosta, mas pelo menos ia funcionar. Toda a solução que eu tinha funcionava uma semana e morria, caía, parava de funcionar. E por certificado, se você chega com um certificado aqui na FlyPR de entrega, tem um código de validação e esse código de validação não funciona, teu curso não serve para nada. Era uma responsabilidade muito grande. E aí, em 2019, esses dois caras que eu falei que sempre me apoiaram, chegaram e falaram assim: Guanabara, vamos fazer o seguinte, a equipe da HostNet desenvolve, nós desenvolvedores da HostNet, esse grandão aí que está do meu lado, que ele é gigante, dá para perceber que eu sou alto, tu imagina o tamanho dele. Ele falou assim: a gente desenvolve, só que a gente vai ter que cobrar um valor simbólico pelo certificado. E aí, a gente pega o dinheiro e racha. Você fica com uma renda extra, a gente desenvolve e recebe alguma coisa por isso. Aí eu, idiota, falei assim: desenvolve para mim, resolve o meu problema e pode ficar com o dinheiro todo. Eu não estou precisando de dinheiro agora. O canal está me dando dinheiro, está dando tudo certo, pode ficar com a grana. Na hora não falaram isso porque são meus amigos. Mas depois eles foram almoçar e falaram assim: Guanabara é burro pra cacete, cara. Ele está sentado numa mina de ouro e não sabe. O que acontece com uma pessoa de caráter duvidoso quando está com essa situação? Não precisa nem ser teu caráter duvidoso, não. Eu, dono do projeto, falei: pode ficar com dinheiro. Eles não estavam errados com isso. O que eles fizeram? Eles falaram assim, em 2019: a gente vai contratar uma empresa para fazer o valuation do seu projeto. Vai analisar quanto de dinheiro ele ganha por mês, nós vamos fazer uma avaliação e nós vamos comprar o curso em vídeo. E aí você tem duas opções: ou você recebe esse dinheiro e vai embora, ou fica trabalhando para a gente, ou você pega esse dinheiro e compra parte da nossa empresa. Gente, olha isso, um cara que nasceu numa comunidade onde a educação foi uma das coisas. Meu pai sempre falou: cara, estuda que é o que vai te tirar da favela. E foi o que me tirou da favela. E em 2019 eu recebi uma proposta de compra
Então foi barato, foi um dinheirão. E eu falei assim, 100% desse dinheiro eu quero comprar parte da Rustnet. Então, eu era um professor que tinha um projetinho que já estava grande. Nessa época a gente tinha aproximadamente, 2019, 800 mil inscritos. Já era um número muito bom. Em 2019 ia ser comprado, e aí chegou o quê? Pandemia. E eu fiquei sem esse dinheiro, porque eles não iam comprar, né, durante a pandemia. Só que durante a pandemia, o canal explodiu. Nós fomos de 800 mil para 2 milhões de inscritos. Assim. E aí eles aceleraram o processo. E é por isso que eu mostrei aquela foto de spoiler. Em 2021, dia 21 de março de 2021. E a minha mulher sabe o quanto eu sou difícil para lembrar de datas. Eu estava lá assinando o papel como um dos sócios da Rustnet. Ou seja, a empresa que me ajudou lá no início com o servidor gratuito, hoje é minha empresa também. Porque eu comprei parte dela, porque meu projeto foi comprado e eu usei 100% de dinheiro para comprar um pedaço dessa empresa. Na verdade, não dessa. Eu comprei 6 empresas, né? Porque era uma holding. Agora nós somos 8 empresas. Isso me enche de orgulho, de verdade. Hoje em dia, cara, eu viajei muito, eu palestrei muito, eu participei de muitas coisas legais como eu estou participando hoje aqui. Essas imagens que vocês estão vendo foi uma palestra que eu dei num evento do YouTube, com os maiores canais do YouTube, tá? Tipo, galera do Felipe Neto, Casimiro, aqueles caras, todo mundo, os maiores canais do YouTube. Eu estava ali dando uma palestra sobre inteligência artificial, sobre ferramentas de inteligência artificial no Google. Eu hoje já dei palestra, essa imagem eu acho muito linda. Essa palestra foi no Nordeste, era planejada 1.500 pessoas e no final foram 5.000, num estádio. Isso aí foi lá na Arena Pernambuco. Inclusive estou indo para lá no mês que vem de novo e eu quero repetir o feito. E é muito legal, cara. Para um cara, é legal, eu gosto de mostrar isso logo depois que eu conto a minha história, que tu fica, caraca, cara, dá para fazer. Sabe? Não é fácil. Quem te prometer que é fácil está mentindo para você. Você tem que ter uma dedicação, muito tempo, sem o objetivo de ganhar nada, a não ser reconhecimento, a não ser ajudar as pessoas. E foi isso que eu vivi. E hoje eu vivo esse sonho. Né? Hoje eu tenho as empresas, eu consegui, como dentro da empresa, como sócio não administrativo, manter meu cargo público, porque eu gosto da ideia de ser funcionário público. Porque, na verdade, servidor público, eu levo muito ao pé da letra as coisas, né? Nerd é assim. Servidor público é aquele que serve ao público, não é isso? Então, eu não sirvo a presidências, eu não sirvo a diretorias, eu sirvo ao público, eu sou servidor público. Então, enquanto o público estiver precisando de mim, eu estou servindo ao público. Então, até isso, quando eu entrei nas empresas, o cara falou assim, cara, tu vai ter que largar teu cargo público. Eu falei, cara, eu consigo largar, mas tem como não largar? Ele falou, tem como, você vira sócio não administrativo, mas você vira sócio, tem prolabora, tem tudo bonitinho, você só não vai ser um sócio que assina papel, burocracia. E eu odeio burocracia, então, casou certinho. Participei de muita coisa, isso aí, por exemplo, é uma campanha nacional do Google para o Gemini, para professores. E eu fui o cara escolhido pelo Google, muito legal. Inclusive, uma notícia que eu não dei em lugar nenhum, vou dar em primeira mão, foi semana passada que eu descobri. Agora, mês que vem, eu estou indo para o Google I/O, lá na Califórnia. Eu vou representar a parte de educação dentro do evento do Google, que fala sobre inteligência artificial. Vai ser a minha primeira vez lá na Califórnia, dentro do escritório do Google. Já estou nervoso de agora. E eu gosto de encerrar com uma frase do José de Alencar, que pontua muito sobre a minha história. E eu espero de verdade que ajude vocês na história de vocês, na caminhada de vocês, principalmente os calouros que estão começando agora. Que é o seguinte, ó, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Então eu sou um cara que eu sempre quis muita coisa, sempre fiz acontecer, e graças a Deus eu fiz coisas admiráveis. Porque assim, de onde eu vim, o que eu tinha, a gente não tinha tanta expectativa de ter coisas como eu tenho hoje. Então, graças a Deus, hoje eu consigo ter minhas empresas, o meu trabalho público, os meus alunos, que eu quebrei a barreira da parede, a parede da sala de aula. Uma parede de sala de aula segura 40 alunos, né? Dentro da rede FlyTech, 40, 35 alunos. Eu consigo ir num evento com 5.000 pessoas e todo mundo fala assim, esse cara é meu professor.
E eu sou muito feliz por isso. Galera, muito obrigado. Desculpa se eu demorei tanto aqui, é porque eu sempre gosto de contar a minha história. Eu tento resumir, mas não rola muito. Valeu mesmo, obrigado pelo convite, obrigado pelo...